Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, primeira aplicação caderno azul, e agora a gente vai para a questão 80, né? A questão 80 descreve o seguinte, sobre a revolta da vacina, olha só. A revolta da vacina em 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava ao Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Os bestializados, né, que no caso Rio de Janeiro, a república que não foi. Beleza. Aí a pergunta ela vai descrever pra gente o seguinte, olha só. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava o quê, né? Olha só. A alta de preços, B, a política clientelista, C, as reformas urbanas, D, arbítrio governamental ou práticas eleitorais? Pause o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar também. Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, em relação a essa questão, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Porque ela se trata de uma questão da revolta da vacina, né, galerinha? Quem não se lembra aí desse período aí, né, em relação à revolta da vacina. Então, vai se tratar aí de uma questão de arbítrio governamental, tá certo? Nesse período que o texto vai descrever pra gente, né, que é sobre a revolta da vacina, né, em 1904, o que vai representar aí, né? Ela foi um dos principais movimentos urbanos que foram ocorridos aí durante a Primeira República. E o que ele trouxe, né? Apesar de ocorrer aí no contexto das reformas urbanas aí de Pereira Passos, né? É importante a gente lembrar que elas não foram causadas pelas reformas entre si, mas sim de forma autoritária, né? Como que elas foram conduzidas, a maneira como elas foram conduzidas. Então, aqui vai se tratar do arbítrio governamental. Então, o governo, de forma autoritária, vai entrar nisso, né? Em relação a esse aspecto aqui da questão. Então, essa mobilização aí que foi analisada vai representar o quê? Um alerta, na medida que foi questionada o quê, né? Exatamente essa forma do arbítrio governamental aqui no caso, de maneira autoritária. Tá certo? Então, por isso que vai se tratar aí do arbítrio governamental. Para quem não sabe, né, gente, o que foi a revolta da vacina, né? Como a história mesmo narra pra gente aí, não sei se vocês sabem, né, nesse período, o que aconteceu nessa revolta. Engraçado que já é a segunda questão em relação à revolta da vacina, porque o Enem já teve uma questão em relação a isso. O que aconteceu na revolta da vacina, para a gente entender um pouquinho, né, sobre isso? Para a gente só resumir aqui a questão. Ela foi uma rebelião popular aí contra a vacina antivaríola, sim, né? Porque que aconteceu essa rebelião popular aí, né? Foi aí nesse período o que aconteceu? O presidente Rodrigues Alves, nesse período aí, ele assumiu o governo. Então, por isso que vai se tratar aí nessa questão em relação ao governo. Por quê? Em 1902, nas ruas aí da cidade do Rio de Janeiro, se acumulavam toneladas de lixo. Então, aí, dessa maneira, o vírus aqui no caso, toda vez que falarem de revolta da vacina, se trata do vírus da varíola, tá bom, gente? O que aconteceu? Esse vírus aí se espalhava, né? E havia proliferação aí no caso de ratos, mosquitos, que vão transmitir aí doenças fatais, como peste bubônica, febre amarela. Beleza, decidido reurbanizar aí, no caso, e sanear a cidade, o Rodrigues Alves, o que ele fez? Ele nomeou um engenheiro, né, que no caso foi Pereiras Passos, para prefeito, e o médico aí, no caso, Oswaldo Cruz, como diretor aí da saúde pública. Então, o que aconteceu? Para combater essas doenças aí, né, a reurbanização aí do Rio de Janeiro,
sacrificou as camadas mais pobres da cidade, né, que foram desalojadas, tiveram seus casebres, cortiços demolidos. Então a população ela foi obrigada a mudar aí para esses morros, né, onde tinham essas favelas de aluguéis. Então, o que aconteceu? Aí, através disso, houve essa transmissão dessas doenças, né? O que aconteceu? O governo aí, ele anunciou que pagaria por cada um que fosse, por cada rato nesse período. Olha só, gente, que louco. Por cada rato que fosse entregue às autoridades, e o resultado foi o surgimento de criadores e roedores de rato, né? O que aconteceu? Devido a essas fraudes, aí eu vi várias coisas, mas o foco aqui em relação a isso é a vacinação obrigatória. Sim, por que houve uma revolta, gente? Ah, mas vacina é coisa boa? Sim, mas nesse período houve uma revolta por quê, né? O médico lá, o Oswaldo Cruz, ele contratado aí para combater essas doenças, ele impôs uma vacinação obrigatória, gente, contra a varíola, né? Nesse período, para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Políticos, militares de oposição e a população da cidade, aí, é claro que vai se opor a isso, né? Quando uma coisa é obrigatória e foi forçada, a maneira como foi colocada a vacina aí, é óbvio que ia assustar a população, né? Quem ia querer uma coisa obrigatória, né? Eles também não sabiam direito a procedência dessa vacina. Então, claro que houve uma revolta. Por quê? Porque foi algo obrigatório aí, né? Nesse período. Então, a imprensa ela não perdoava esse médico aí, Oswaldo Cruz, que dedicou aí, né, aí a charges cruéis, ironizando a eficácia do remédio. Por quê? Houve essa revolta porque ela foi imposta devido aí essa peste, essas doenças que estavam tendo nesse período aí, no caso a varíola. Ela foi, essa vacina, essa medicação foi disponibilizada para a população de forma obrigatória. E por isso houve aí uma revolta, tá certo? E voltando aqui na questão, vai se tratar em relação ao governo, porque o governo nesse período aí da revolta da vacina era um governo de forma autoritária, tá certo? Então, por isso aqui que vai ser, aqui na questão, vai ser o arbítrio governamental. Então, está se focando muito aqui em relação ao governo também desse período, tá certo? Porque era um governo aí autoritário. Beleza? Por isso aqui que vai se tratar de arbítrio governamental, tá certo? Olha só, por que não são as outras, né? Essa mobilização aí que foi analisada, né? Ela vai... por que não é as outras? Olha só, aqui no caso, né? Em que a ação popular questionava os altos preços. Não vai se tratar de altos preços. Aqui a gente está se tratando na questão de uma revolta da vacina. Então, é de um medicamento. Então, não vai se tratar de altos preços, né? B. A política clientelista, que não se trata de clientelista, e sim de um arbítrio governamental, ou seja, um governo autoritário. Então, não confundam, tá bom? Reformas urbanas, também não se trata de reformas urbanas, né? E nem práticas eleitorais, e sim o governo dessa época, tá certo? Desse período. Por isso aqui que é sobre o arbítrio governamental, tá certo? Depois vocês pesquisem mais a fundo em relação ao que foi a revolta da vacina, né? Para vocês entenderem aí por que houve uma revolta da vacina, né? Ah, mas vacina é uma coisa boa? Sim, mas nesse período não foi algo bom, por quê? Né? Com motivo, né? Eles não explicaram a razão disso da vacina e foram vacinando aí, no caso, a população, obrigando aí, no caso, a população a se vacinarem. Então, é óbvio que aconteceria uma revolta, né? Não se pode impor algo sem explicar o motivo. Então, por isso que aconteceu aí essa revolta nesse período, tá certo? Pesquisem mais um pouco aí em relação a isso, e porque a segunda questão aí, em relação à revolta da vacina, se eu não me engano, teve um Enem também, que eles cobraram aí uma questão sobre essa revolta da vacina. É bem interessante aí essa matéria aí, né, no caso aí,
depois pesquisem sobre a revolta da vacina, o que foi a revolta da vacina. É bem interessante vocês entenderem o motivo, né, da população aí se revoltar, o que realmente faz sentido, né, gente? Então tá, bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho aí dessa questão. Não deixem de estudar, viu, gente? Vai enriquecer muito o conhecimento de vocês, principalmente em história, em humanas, que o Enem gosta muito de cobrar essas questões aí, né? Desses períodos aí da história, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam e compartilhem e vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá bom? Até mais. Bons estudos!